Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série Mentalidade de Dev no Excel, aqui da DevOffice. Bom, qual o conteúdo de hoje? Basicamente, nós iremos falar sobre a importância da abstração, miopia versus hipermetropia, código binário versus linguagem de programação, conceito de estrutura de dados e algorítmicos, certo? Aqui eu faço um pequeno parênteses. Caso você tenha encontrado essa nossa série Mentalidade de Dev através desse episódio em específico, pode ser que você fique um pouco confuso na dinâmica da apresentação do conteúdo. Se for o caso, recomendo fortemente que você acesse o nosso episódio de introdução, onde tudo fica mais claro lá sobre a nossa metodologia aplicada nessa série, certo? Sendo assim, vamos prosseguir. Bom, para que seja possível falarmos da importância da abstração, é necessário entender a origem disso tudo, que é a palavra abstrair. De acordo com o dicionário Michaelis, abstrair tem dois grandes significados. O primeiro é observar uma ou mais características de um conjunto ou de um todo, a fim de considerar aspectos e propriedades isoladamente. Exemplo: abstraiu da pintura do mestre o uso perfeito das cores. E o segundo grande significado é considerar isoladamente alguns aspectos específicos de um todo, que é geralmente inseparável. Abstraía as virtudes nos escritos do alto. Eu também deixei aqui um exemplo, nossa, um tanto quanto motivador para quem gosta um pouco disso, que veio do cientista Neil deGrasse Tyson, onde ele fala: estamos todos conectados, como seres humanos, biologicamente, com a Terra, quimicamente, com o universo, atomicamente. O que vale ressaltar nessa frase dele é que o ser humano, o objeto na realidade, ele não mudou. Ele está lá no lugar dele, respirando, vivendo, tendo os seus órgãos, tendo seu corpo, sua carne, seu sangue, enfim, está ali, está tranquilo no canto dele. Agora, ao longo dessa frase, esse ser humano, ele foi sendo considerado em aspectos cada vez mais abrangentes, né? Biologicamente, quimicamente, atomicamente. E isso é basicamente o poder da abstração. E a abstração ela é muito importante para a programação, porque basicamente tudo que a gente faz acaba sendo uma abstração em cima de uma outra abstração que facilita o trabalho. Então, o VBA, por exemplo, é a linguagem padrão assim do Excel. E o nosso PROC-V, SOMA-C, está conectado com esse VBA. Porém, a gente não precisa escrever ele no VBA. A gente está usando uma abstração, uma função já pré-definida do VBA, que a gente só está a abstração. E não só para programação a abstração é interessante, mas até no contexto profissional, né? Então, se você pensa, tem um assistente administrativo, ele tem algumas responsabilidades e funções. Aí tem um analista júnior, depois tem um analista sênior, depois tem um presidente, enfim. Além das responsabilidades que muda, né, de acordo com o cargo, existe também a questão de lidar com a complexidade. E para lidar com a complexidade, você precisa abstrair o seu contexto, sabe? Entender o que está acontecendo de um jeito mais amplo para ter um domínio maior da situação. Se você acaba olhando só as coisas do jeito que são, né? Por exemplo, se você tem um processo na empresa e só olha ele do jeito que é, né? As instruções que estão postas e tudo mais, fica difícil você pensar em melhorias. Porque para pensar em melhorias, você precisa abstrair o seu contexto, entender os pontos maiores que estão em discussão ali e, né, brincar pensando, olha, e se eu mover isso para cá, mudar isso para lá,
como que isso melhora no final das coisas. Isso é abstração. Então, por mais que você não tenha a programação como, meu Deus, eu vou trabalhar com programação e tal, eu acho assim que a programação é um hobby muito gostoso de se ter, porque permite exercitar essa capacidade de abstração que acaba tendo muitos reflexos na nossa maneira de como enxergar o mundo, na nossa capacidade de entender um contexto mais complexo e reduzir ele a algumas variáveis, sabe? Bom, vamos seguir. Miopia versus hipermetropia. O que esse título está fazendo aqui? Bom, basicamente são problemas de ordem ocular, né? Miopia seria a questão de você só conseguir olhar para perto, né? Tendo uma dificuldade de olhar para objetos mais distantes. E a hipermetropia é o contrário, correto? E por que estamos trazendo esse conceito de miopia e hipermetropia? Bom, miopia ele também pode ser utilizado em algumas analogias, em algumas disciplinas, como por exemplo marketing, em que o autor Theodore Levitt criou um artigo em inglês, né, que traduz aqui o título, que é Miopia em Marketing, e basicamente nesse artigo ele fala que a visão curta de muitas empresas que as impede de definir adequadamente suas possibilidades de mercado. Então, naquele exemplo que você é um analista e faz parte assim das suas funções, estar dentro de um processo específico. Se você acaba não conseguindo abstrair, entender o seu contexto, pode ser que você dê uma importância muito grande a todos aqueles procedimentos, como se tivessem sido totalmente escritos na pedra, né, sem nenhuma possibilidade de alteração, e você acaba, né, ficando com uma miopia, sem ter a capacidade de olhar de um jeito mais abrangente e, quem sabe, descobrir algumas lacunas e possíveis melhorias. Então, não é bom ficar na miopia. Ao mesmo tempo, a hipermetropia também é um problema. E hipermetropia, o que seria aqui nesse caso, né? Você acabar se entusiasmando tanto com essa visão de longo alcance, né? De olhar lá para longe, de entender como fazer o C, o soma-C, para que ver, você virou o ninja do Excel e de repente você tem um problema de não conseguir entender o problema do negócio, sabe? Entender de fato o que você precisa resolver. Você acabou esquecendo de olhar o objeto real que estava ali na sua frente e ficou muito entusiasmado com a sua visão de longo alcance. Então, é interessante ter essa capacidade de dosar, sabe? Nem entrar no estado de miopia e também nem entrar no estado de hipermetropia. O equilíbrio é muito bom, seja na nossa vida pessoal, profissional, seja na programação também. Código binário versus linguagem de programação. Finalmente chegou a hora da gente tangibilizar um pouco mais a nossa conversa aqui, certo? Bom, um breve histórico. Os computadores, eles foram criados para realizar cálculos matemáticos de uma forma muito mais rápida do que um ser humano é capaz. Assim, em grosso modo, seria isso. E para que o computador consiga realizar todos esses procedimentos, ele precisa receber instruções. E a instrução que o computador realmente entende é o código binário, que é basicamente você utilizar 0 e 1 para escrever coisas, né? Qualquer coisa. E aí na tela tem um exemplo, né? Um Olá Mundo em binário. Eu utilizei uma ferramenta aí na internet que eu vou deixar nos comentários, na descrição do vídeo. Mas enfim, imagina você lá no Excel precisar assim fazer um soma-C estilo binário, sofrimento, né? Certo? Então, para não sofrer desse jeito, nós temos as linguagens de programação. Elas podem ser entendidas como um intérprete entre a linguagem de máquina
e a nossa linguagem como ser humano. Então, elas são assim padrões de codificação binária e tem regras e semânticas específicas. Então, eu deixei aí na tela um exemplo de como escrever o Olá Mundo em Python, que tem o comando print Olá Mundo, e Olá Mundo em JavaScript, console log, entre parênteses, tal, Olá Mundo. Então, olha só, mais fácil, né? E existem várias linguagens por aí, do Excel mesmo, é o VBA, por exemplo, né? Quer dizer, a linguagem padrão, porque tem outras coisas escondidas no Excel, linguagem M, DEX, enfim, né? E, e dentre, assim, nossa, tantas opções de linguagem, fica meio difícil, né? Escolher alguma coisa. E até porque, ó, por mais que mudou a, a forma, a sintaxe, a gente está falando a mesma coisa aí, certo? É como se o Python estivesse falando, e aí, mano, beleza? E o JavaScript estivesse falando, e aí, nem suave? Mudou o jeito, né, de comunicar, mas a essência está aí, correto? Então, qual linguagem? Vamos pensar assim, é, cada linguagem acaba tendo uma característica dominante, ou pelo menos uma razão de existência mais forte, sabe? Uma função maior. Então, na própria linguagem do ser humano, né? Olha só como eram os números romanos, né? Como são os números romanos. Será que utilizar esse tipo de linguagem, né, para expressar números facilitaria cálculos? Difícil, né? Tanto que hoje nós temos o que? Uma outra forma de representar que vem da linguagem arábica, né? Que tem o que tem um ângulo, dois ângulos, enfim, né? Então, olha só, são duas linguagens, maneiras diferentes de falar a mesma coisa, só que uma acaba tendo uma, uma premissa ou um uso maior para cálculo, por exemplo, né? E acaba se sobressaindo. Então, do mesmo jeito, JavaScript ele acaba se sobressaindo muito na parte de web. Claro, pode ser utilizado em outras frentes, até ainda em matemática, em análise de dados também, né? Mas o grande foco aqui seria a web. E o Python? O Python ele já é algo mais estruturado para dados. É possível fazer coisas para a web? É, mas entra aquilo, né? O que você vai optar? Vai optar pelo número romano? Vai optar pelo número arábico? Depende do, do seu objetivo, basicamente, certo? E aqui no Mentalidade Dev, no Excel, né? Então a gente já estará utilizando o Excel para falar de programação e com o auxílio vamos utilizar Python, porque Python está bem dentro desse mundo de dados e será interessante fazer uma conexão, certo? Então Python é a nossa segunda linguagem aqui dessa série. Chegamos finalmente a estruturas de dados e algoritmos. Basicamente é o seguinte, nós temos na nossa sociedade, né, algumas estruturas que elas deixam regras claras de como pessoas ou objetos, carros podem transitar. Então, uma faixa de pedestre, ela só permite, em média, pedestre, né? Ou para atravessar de um lado de uma calçada para outra, ou os carros apenas não atravessando ela de uma calçada para outra, mas só passando por cima, né? Enfim, isso é uma estrutura, ela está conduzindo o ser humano e esse ser humano ele poderia ser entendido como um dado, né? Então, é uma estrutura ali ó, que o ser humano está passando. E quando a gente pensa no Excel, o que seria a nossa estrutura? Uma célula chamada A1, certo? Depois a gente vai entrar mais fundo nisso. E tem um dado ali, um ser humano. Então,
Estruturas de dados são maneiras da gente alocar os dados e estruturar eles para poder resgatar as suas informações. E os algoritmos? É basicamente criar as nossas receitas de bolo, né? As nossas instruções, utilizando essas estruturas. Então, vamos pensar num semáforo e aplicar uma condicional, né? Se luz verde estiver acesa, né? Igual acesa, aí passe concatenando A1. A1 é o quê? É humano. Então está falando passe humano. Caso contrário, né? Se não estiver acesa essa luz verde, um outro retorno é realizado. Não passe A1. Não passe humano. Então, olha só, eu tenho uma receitinha, um algoritmo, que ele está utilizando uma estrutura de dado. Está resgatando da célula, que é uma estrutura, e resgatando o dado que está nessa célula específica, certo? Então, isso acaba sendo até um grande ponto de discussão, porque quando a gente começa a estudar programação, muitas vezes a linguagem de programação surge assim para e fala, meu, eu vou entender aquela linguagem e tal. Mas dentro da linguagem de programação, basicamente nós estamos falando de estruturas de dados e algoritmos. Então, quando eu falei agora há pouco que Python será uma segunda linguagem aqui, o intuito também não é limitar assim o que for apresentado de algoritmos de estruturas de dados pode ser replicado, né, mudando a gíria, né, mudando a sintaxe, pode ser utilizado numa outra linguagem, por exemplo, certo? Conforme a premissa da nossa série, né, no futuro, nos próximos episódios, podemos acabar ampliando esse nosso entendimento sobre estrutura de dados e algoritmos, assim como linguagem de programação, porque elas também podem ser subdivididas, tem paradigmas envolvidos, enfim. Mas nesse ciclo, exatamente agora, basta ter esse entendimento inicial e conforme a necessidade a gente vai aprofundando, certo? Então, até o próximo episódio. Não esqueça de se inscrever e de compartilhar o vídeo. Valeu, falou!